Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 1º de outubro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Começando pelo índice Bovespa, a gente vê que ele abriu na mínima do dia e agora, enfim, realiza um pouquinho, está praticamente na máxima, onde encontra uma área de forte resistência. Eu tenho, na verdade, uma tripla resistência. Média das bandas de Bollinger, a resistência do topo anterior de 20 e 200, 20 e 220, enfim, 20 e 208, 210, arredondando 20, 60.200. Então, e a média de 5, média exponencial em vermelha de 5 períodos. Então aqui para hoje a gente tem essa forte resistência. Para dizer a verdade, nem imaginei que fosse subir de uma maneira tão vigorosa, tão forte. Agora fica a expectativa de manter, o mercado manter esse vigor todo, né? Porque se ele deixa uma sombra inferior, aí perde um pouquinho, sinaliza um pouco da perda da força. Mas o que acontece? Com alguns papéis aqui subindo bem, acaba que o pessoal vai botar o lucro no bolso, né? Mas o mercado está bem firme, a figura excelente de retração, chegou no 61,8, faz o Harami, estocástico sobrevendido, já revertendo numa alta. Então, a semana promete ser uma semana bastante interessante aí. Se a gente pegar o SP500, ele já teve uma alta também muito boa, já revertendo, chegou a ficar sobrevendido, enfim, mas já reveste comprado, testa bem a retração de 50%. E o papel e o mercado americano explode para cima. Deixa uma sombra um pouquinho maior. A ideia era que ele viesse devagarinho, vir subindo, mas chegou num determinado momento. Vou botar aqui um gráfico de 15 minutos. O mercado simplesmente explodiu para cima e agora anda de lado. Perdeu a força da alta. Ele abriu forte em dois movimentos. Abriu 15 minutos, né? Em 15 minutos subiu, parou 15 minutos, subiu 15 minutos e agora anda de lado. Se a gente olhar num gráfico menor, um gráfico de 5 minutos, por exemplo, a gente vai ver como é que fica. Né? Já está andando de lado há mais tempo do que a gente gostaria de ver, né? Por isso que eu torço para que o mercado não venha realizar no gráfico 60 minutos, porque ele sai da banda inferior e busca a banda superior. Na primeira hora ele deixa uma sombra superior, na segunda hora que estamos agora, forma um pequeno martelo, uma pequena estrela cadente. E aqui já tem uma divergência de topo, enfim. Então, por isso que vem essa dúvida se o papel, se o mercado americano vai sustentar, vai segurar esse movimento ou não. Bolsa em alta, dólar em baixa, só que o dólar não realizou. Dólar agora mês de novembro, que estamos analisando, né? Letra X. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário. Era para realizar, realizando um pouquinho, enfim. Mas o papel volta para dentro de uma área de deriva. E a expectativa é que ele venha buscar os 20, 32 e 50. Se não hoje, no próximo pregão. Petrobras recuperou bem o movimento. Ele não chegou a testar a retração de 50%. Mas ele faz aqui um padrão de envolvimento. Ele abre no campo negativo, reverte forte. O ponto ruim é que ele está deixando essa sombra. Mas o estocástico abrindo compra, não chegou a ficar sobrevendido, abrindo compra. E o interessante é que ele venha fechar
ou próximo das máximas, né, seria o ideal, porque se ele vier a fechar, por exemplo, em torno de 22,50, ele está em 22,68 agora. Se ele fechar em torno de 22,50, ele forma um martelo invertido de reversão, né, mas deixa menos força. Enfim, a expectativa é que ele venha fechar na máxima do dia. Se ele fechar na máxima do dia, ele forma um Harami em início de tendência e sinaliza continuação de tendência. De qualquer maneira, o papel promete para a semana. A expectativa é que ele venha buscar a semana nos 23 e 25 no primeiro momento e eventualmente até romper nesse valor. Se romper 23,85, o topo anterior é o objetivo. A expectativa então é que o papel comece a melhorar. Vale do Rio Doce abriu testando mais uma vez a retração de 50% e, enfim, abriu com um pequeno gap, fechou o gap, tá vendo? E aqui também tem uma área forte de resistência em torno de R$ 36. Média das bandas, retração de 38,2. Já achou aqui a média exponencial de 5. Né? Pela estratégia das médias móveis, daria uma compra quando a vermelha romper de baixo para cima, a azul. A vermelha é 5 períodos exponenciais e a azul 8 períodos simples. Então a gente pode ver aqui quando elas cruzam, elas têm movimentos muito interessantes, seja para cima, seja para baixo, né? Aqui movimento de queda firme, depois volta, cai. Enfim, aqui armando um pivô. Diminuir um pouquinho aqui, tirar um pouquinho desses. O estocástico está sobrevendido. Está lá embaixo. Já nos 16. E começa a reverter em alta. Então uma compra conservadora no próximo pregão, rompendo a máxima de hoje, que por enquanto está em 36,15. Tem alguns papéis aqui, CCRO3, que está ex dividendos. O interessante aqui é que esse papel, na semana passada ele tinha uma compra rompendo os 18, que agora acaba mudando tudo aqui. Aqui tá esquisito isso aqui. Tá faltando de... Ah, agora sim. Ele tem uma compra rompendo 17,65, que seria 18 no último pregão. A compra foi bastante nebulosa, porque ele rompeu ontem, na sexta ele rompeu 18, foi 18,15, voltou a perder o 18, enfim, ficou, né, trazendo uma certa insegurança para quem não tinha comprado já no primeiro rompimento 18, acabou tendo uma certa dificuldade emocional de comprar o papel. E aí muitos acabaram deixando para lá e acabou com isso que o papel hoje já abre com gap forte, ex dividendos. Ou seja, o papel deu aí uns 4% hoje, 3 de pouco, enfim, com mais um tanto. Vamos ver aqui. A gente disparou ontem esse papel e saímos com 3,30 de ganho. Então aqui 17,65 seria o novo ponto de compra. Para o objetivo, no caso aqui agora, seria 18,21. Daqui 13,17. Se a gente jogar com a máxima do dia, onde ele testou e respeitou a banda superior de Bollinger, seria 17,65 para 18,44. Ou seja, do ponto de compra que ele deu até o topo, deu 4,5 de ganho.
Depois devolveu tudo, fechou o gap, vim agora tentando melhorar, só que já foi, né? Esse papel já deu o que tinha que dar agora no curto prazo. Tem que fazer agora uma figura de reversão, enfim, tem que armar toda, né, uma estratégia. Porque o que ficou feio foi justamente esse candle preto aqui, né, esse candle negativo. Então, esse papel já deu o que tinha que dar. Um papel interessante, MYPK3. Papelzinho que vou limpar tudo aqui, fica mais fácil a gente olhar. Estocagem comprado. Ele chegou a ficar já sobrevendido. E nessa ocasião aqui tinha uma divergência de fundos. Mas é um papel que tem um pivô armado. Algo como isso aqui. E praticamente chegou a testar a retração de 50% de Fibonacci. Testou uma área de suporte muito forte aqui, que é a média de 200 períodos e a banda inferior de Bollinger. E agora começando a querer melhorar. Abrindo um pouquinho mais aqui, a gente vê que esse papel tem alguns pontos a serem atingidos. Ele deu uma comprinha agressiva agora, rompendo os 26,80 e poucos. 26,80 para ser mais exato. Enfim, aqui ele tem algumas resistências, 27,13. Seria um fundinho que ele fez ali. É uma compra conservadora para esse papel, seria rompendo os 27,62. 27,61, 62, enfim, rompendo inclusive a média das bandas de Bollinger. Uma compra agressiva por agora seria ou rompendo os 27,13 que ele, enfim, já foi, já voltou, fez máximo aqui nos 27,27. Ou no próximo pregão, rompendo justamente a máxima de hoje, 27,27. Seria uma compra um pouco mais agressiva também. Como eu disse, conservador, rompendo 27,60, 27,62. Aí seria uma compra interessante. Então, o mercado, setor de bancos melhorando aqui. Eu não vejo nada assim de excepcional, né? Ainda falta Bradesco 1,30 e poucos de alta. Começando a querer reverter uma compra para o Bradesco. Seria rompendo 33,40. O papel caiu muito esses últimos metade da semana, caiu bastante. Itaú caiu muito mais. Enfim, Itaú aqui parece estar formando uma ilha de reversão. O martelinho já está sobrevendido em 9%. Então uma compra um pouquinho mais conservadora seria esperar romper 31,13. De preferência com gap no próximo pregão. Aí confirmaria aqui uma ilha de reversão, né, uma ilha de reversão, uma figura de reversão, no caso de alta, pela teoria de Dow. Então, tem aí um setor que está caindo muito. Um outro papel interessante para ficar de olho, GGBR4. As siderúrgicas, né, mas GGBR4, né, fechando na máxima do dia. Ela fica também bastante interessante. Ela já testou duas vezes aqui a retração de 61,8, faz um padrão de envolvimento e fechando na máxima do dia ou rompendo amanhã essa máxima de hoje, que por enquanto está em 19,77, rompendo 19,77. Seria uma compra. E aí já seria uma compra conservadora. Porque ele faz a figura e rompe essa figura, deixa a média, principalmente a média das bandas e a retração de 50% para trás. Tem o primeiro objetivo nos 20,56, depois no topo anterior.
Então vários papéis aqui estão começando a dar uma sinalização. Outro papel aqui, o IBR4, o IBR4, né, tem uma pequena deriva. Se a gente olhar aqui essa deriva, né, todo o interior de flâmulas, cunhas, bandeiras, triângulos, existe uma deriva, né? Aqui ele parece querer estar formando uma bandeira, mas de qualquer maneira uma compra conservadora, um pouquinho mais conservadora, seria rompendo esses 8,35, com o primeiro objetivo a 8,60, um pouquinho mais para cima é a 8,60. Depois 9. Esse papel pelo lado fundamentalista. A expansão desse estudo de Fibonacci aqui eu já pus objetivo em 9,65. Então tem vários papéis que vão sinalizar uma melhora. Quer dizer, estão sinalizando uma melhora, mas compra conservadora no próximo pregão. Não é Cirela que eu queria ver Gafisa. Figuras que, olha aqui, Gafisa tinha a formação de uma possível flâmula que agora já está se transformando num triângulo simétrico. Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5. Tem que vir nessa faixa aqui perto desse 4 aqui. Em torno, né, desse patamar aqui. Mas se ele vier romper antes disso, ele tem um efeito trampolim, ou seja, ele vai e volta, que é isso. Mas só nessa puxada aqui já dá um ganho interessante. Então, várias figuras que precisam ser confirmadas e alguns papéis aqui já, enfim, se mantêm numa alta. Aqui é Souza Cruz, é um papel, enfim, que está amarrado, o papel não sai do lugar. E o IBR dispara, rompendo 8,35 dispara. 8,35 com o primeiro objetivo 8,60 daria 3% de ganho o IBR. Está sinalizando uma compra aqui. Pera, desculpa, o IBR 4. Eu botei 3. Enfim, então o mercado, vamos ver se ele confirma esses movimentos todos de alta de hoje. Tá certo? A gente vai ficando por aqui, volta às 4 horas da tarde com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, tenham um bom dia, boa tarde, bons negócios e até lá.